Um outro tema que a gente gostaria de abordar aqui com você é que na terceira fase do projeto que visa combater o acúmulo ilegal de cargos públicos, o Ministério Público do Estado, ele cobrou de 46 prefeituras paraibanas uma solução para os 312 casos já identificados de acumulação indevida envolvendo 4 ou mais vínculos públicos. Também houve essas contestações, aí houve também esses relatos no governo do estado da Paraíba. E segundo o Ministério Público, o objetivo de certa forma, que as promotorias de justiça de defesa do patrimônio público e o gestor do projeto, o promotor Reinaldo Serpa Filho, o objetivo é cobrar a regularização dessa situação e orientar os gestores a consultarem antes de qualquer nomeação e contratação. Além de tudo isso, a gente chama a atenção também para outro caso, não é só o acúmulo de cargos públicos, né? A gente chama a atenção, inclusive, 3 cidades aqui do nosso Cariri estão envolvidas, né? Acho que 4 para ser exato, né? Que são as cidades de Boqueirão, Monteiro, São João do Cariri e a cidade de Sumé estão envolvidos aí nesses casos de acúmulo de cargos. Outra situação, além desse caso de acúmulo de cargos, seria também, né, a gente deixa até a dica para o Ministério Público, seria uma averiguação mais detalhada em cima do grau de parentesco nos contratados da Prefeitura também, né? A gente vê aqui, por exemplo, vamos citar o município de Sumé, nós temos a esposa do prefeito, que é secretária de saúde, né? Isso, ela é secretária de saúde na gestão do esposo dela, e o que nos chama a atenção é que é uma das secretarias que mais traz dinheiro, né, que mais traz recursos para o município. Renato, é uma questão que eu acho que sempre deve ser muito investigado, porque, né, esses dados que você apresenta, eles não são surpresa, né? Isso é algo que acontece com muita frequência no poder público, né, quando os gestores se utilizam do cargo para beneficiar determinadas pessoas, seja nas relações de parentesco, nas relações de amizade, né? E o que nos preocupa nesse sentido, Renato, é que muitas vezes, e na maioria das vezes, não se atribui um cargo a uma determinada pessoa pela competência, mas é pela relação de parentesco ou de amizade, e muitas vezes os cargos são distribuídos, principalmente aqueles cargos comissionados. São secretários de educação despreparados, são secretários de saúde despreparados, né, que assumem funções meramente por uma relação de proximidade com o gestor público. E nessas relações de proximidade não se leva em consideração os interesses da população, que é o mais grave. Quando se distribui cargos em função de parentesco ou em função da relação de amizade, não se olha, né, para as necessidades que a população tem de ter alguém à frente, por exemplo, de uma secretaria que de fato tenha competência para criar projetos, para ter um trabalho mais efetivo e mais competente perante a população. Então, a gente ainda, né, culturalmente tem atribuído e aceito com muita passividade essa ideia do que é público pode ser tratado de toda forma. O que é público parece que não precisa ter responsabilidade. E quando a gente olha para a questão pública dessa maneira, a gente fragiliza cada vez mais os serviços públicos que são fundamentais para uma parcela enorme da população, porque se a gente olha para o nosso retrato social, entre 80% a 90% ou até mais da população, dessa parcela da população, depende dos serviços públicos. Se você vai olhar para uma realidade, por exemplo, de uma cidade do Porto de Sumé, qual é o nível, aliás, qual é o percentual da população que depende da saúde pública? Qual é o percentual da população que depende da educação pública? É um número muito alto, Renato. E esse número acaba sendo muito prejudicado porque são aquelas pessoas que mais precisam e muitas vezes não há uma preocupação em oferecer um trabalho, um serviço da maneira que deveria oferecer. E esses dados que você traz aí, mais de 300 pessoas assumindo cargos irregulares,
na Paraíba, citando aí alguns municípios, 4 ou 3 municípios do Cariri paraibano, entre eles o município de Sumé. Quer dizer, isso não é um fato novo que acontece no nosso município, isso é um fato histórico, né? Então, muitas vezes, né, os fatos acontecem, mas muitas vezes não há um processo de investigação, o processo vai se arrastando e muitas vezes a população também, que às vezes não tem nenhuma informação sobre esses acontecimentos, porque, de fato, não há uma transparência com os recursos públicos dos municípios, né? E se não há transparência, a população acaba ficando desinformada, inclusive sobre esses recursos financeiros, porque o que mais deveria ser levado ao conhecimento da população seria essa transparência, né? Quanto se recebe na Secretaria de Saúde, quanto é gasto e como esses recursos são gastos na saúde, quanto se recebe na educação e como esses recursos, de fato, são gastos na educação. Mas nós não temos essa transparência, Renato. Infelizmente, a população é a mais prejudicada em função dessas ações irresponsáveis, não só irresponsáveis, né, porque elas são intencionais. É mais fácil deixar a população desinformada para continuar manobrando a situação do que trazer à tona, né, de forma clara e transparente, os recursos que se recebe, de que maneira eles são investidos ou distribuídos no município, né? Então, a gente precisa estar mais atento a tudo isso para que a gente possa ter melhores gestões políticas e para que, de fato, a gente possa ter uma sociedade melhor e com serviços públicos com mais qualidade. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Aleixo Bezerra.